Boa tarde, turma. Boa tarde, professor Raul Galardi. Meu nome é Brenda Alves. O meu tema é empresas públicas. O meu trabalho ficou intitulado como uma análise doutrinária e jurisprudencial das empresas públicas direcionada para a empresa EBSERV no contexto da pandemia do Covid-19. A disciplina é Direito Administrativo. A instituição é a Universidade Federal do Amapá. O professor orientador é o José Raul Galardi. Primeiramente, nós achamos importante distinguir os conceitos de empresa estatal e empresas públicas. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, as empresas estatais são entidades civis ou comerciais da qual o Estado tem um controle acionário direta ou indiretamente, abrangendo empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Assim, a autora afirma que não é interessante nós tratarmos empresas públicas e empresas estatais como sendo sinônimos, pois as empresas públicas elas têm características que as distinguem das demais. O artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 267 traz o conceito de empresas públicas como sendo entidades de direito de personalidade jurídica privada com patrimônio próprio exclusivo da União, criadas por lei para a exploração de atividade econômica. A Lei 13.303 de 2016 veio dar cumprimento ao artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, que estabelecia que lei deveria instituir o estatuto jurídico das empresas públicas, sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, além de outros aspectos como função dessas empresas, o seu controle pelo Estado e pela sociedade, outros aspectos importantes como os direitos tributários, licitação, compra de bens e serviços. Além disso, o artigo 3º da Lei 13.303 deixa expresso que as empresas públicas são entidades autorizadas por lei e não criadas por lei. A Emenda 19 de 97 corrigiu o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que exigia lei específica para a criação de empresas públicas. Agora o artigo é regido da seguinte forma: somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição das empresas públicas. Isso é importante porque o termo mediante autorização legislativa quer dizer que houve um procedimento diferente da simples criação, pois envolve etapas como a promulgação de lei, expedição de decreto e registro dos atos constitutivos em cartório ou na junta comercial. De acordo com Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, o advento de organizações sob o controle estatal que têm estrutura semelhante à de pessoas jurídicas de natureza privada coincide com o fim do ideal liberário do laissez-faire e o predomínio de ideologias que apontam para a atuação positiva do Estado. O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 13.303 diz que a prévia autorização legal deve indicar um relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, nos termos do caput do artigo 173 da Constituição Federal. Isso significa que não é qualquer motivo que deve ser usado para a autorização da criação de uma empresa pública. A mesma doutrina de Alexandrino e Vicente orienta que a atribuição de competência mediante lei implica na transferência da titularidade e não somente do mero exercício, além de que os autores afirmam que não há hierarquia entre a entidade criada e a entidade política que a criou, ou seja, a relação jurídica é de vinculação e não de subordinação. Uma das jurisprudências tratadas neste trabalho é o informativo 943 do Supremo Tribunal Federal. O plenário decidiu, neste julgamento, que a venda de controle acionário de empresas públicas exige autorização legislativa. Segundo o ministro relator Ricardo Lewandowski,
A venda de controle acionário de empresas públicas é uma clássica forma de privatização. O ministro relator ponderou ainda que o controle legislativo decorre da importância dada pela Constituição dos preceitos de atuação do poder público. Segundo Lewandowski, por força do princípio do paralelismo das formas, o Estado não deve abrir mão de atividade de exploração da qual foi autorizada por lei sem a atuação do legislativo, porque esse aspecto diz respeito tanto ao legislativo quanto ao poder executivo. Agora, só para trazer um pensamento diferente desse mesmo julgado, eu trouxe o julgamento do Barroso, que foi contrário à decisão do relator. Segundo ele, a Constituição não exige autorização legislativa para a venda de ações, mesmo que seja de empresas públicas. Isso porque, pelo fato de elas estarem submetidas ao regime privado, elas seriam mais parecidas com as empresas privadas, e essa exigência não é admitida para essas empresas. Meu nome é Gabriela Vitória Souza Picanço. Eu vou apresentar o artigo Uma análise doutrinária e jurisprudencial das empresas públicas, direcionada para a empresa Bezer no contexto da pandemia da Covid-19. Esse é um trabalho da disciplina de Direito Administrativo 1, ministrada pelo professor Raul Galadi, na Universidade Federal do Amapá. Em relação à jurisprudência abordada no artigo, ela se trata de um recurso de revista do Tribunal Superior do Trabalho que visa uniformizar a interpretação da norma. A discussão do processo ela ocorre devido ao não reconhecimento por parte do Sindicato Médico do Estado da Paraíba pela extensão das prerrogativas da Fazenda Pública no que se refere à isenção do recolhimento das custas e depósito recursal para a empresa Bezer. Então, a empresa Bezer, ela alegou as suas particularidades, que ela é uma empresa pública federal, com capital proveniente da União, que ela é prestadora de serviços públicos essenciais e ela não tem a finalidade de obtenção de lucros e que ela atua em regime não concorrencial. Então, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, observando todos os requisitos apresentados pela empresa Bezer, eles negaram o recurso de revista do sindicato médico. A doutrina estrangeira adotada foi do jurista argentino Agustín Godillo, e ele vai classificar as empresas públicas como um ente descentralizado. Isso significa que esses entes eles têm uma capacidade de auto-administração e de estabelecer relações jurídicas. E por mais que eles não tenham um vínculo hierárquico, eles também são submetidos a um controle estatal. Como citado no trabalho, as empresas públicas, para o Agustín Godillo, elas são aquelas que são regidas pelas leis 13.653, 14.380 e 15.023. E elas se caracterizam por ter um regime dual, como elas assentam no direito público do que no direito privado. Tanto é assim que se pode dizer que praticamente são regulados como se fossem entes autárquicos. No entanto, existem várias diferenças entre ambos. O ente autárquico é regido integralmente pelo direito público, enquanto que a empresa pública não. Os agentes do ente autárquico são funcionários ou empregados públicos, enquanto que na empresa pública só são os funcionários superiores. E a lei de contabilidade ela se aplica integralmente aos entes autárquicos, mas elas só são aplicadas de forma suplementar nas empresas públicas. Para o jurista, também existe uma dualidade relacionada à finalidade da empresa pública, porque não é possível afirmar que as empresas públicas elas têm somente a finalidade de serviço público, uma vez que elas também exercem atividade com intuito econômico e industrial. E o que vai definir qual das duas ela é predominante é o contexto ao qual essa empresa pública está enfrentando.
Em relação à jurisprudência internacional, o grupo utilizou como comparativa a jurisprudência argentina. A jurisprudência mencionada ela foi escolhida porque ela apresenta os argumentos de que a modificação na Lei 3.222 ela favorecia os bancos públicos e uma vez que a aplicação da lei ela não seria feita da mesma forma. Outro argumento que a Associação dos Bancos eles apresentam é de que eles estariam impedidos de aplicar qualquer aumento aos seus clientes por causa do estado de emergência gerado pela Covid-19. Então, frente a esse caso, e como uma das partes se trata de uma província, a Suprema Corte de Justiça da Nação ela declarou que o julgamento do caso ele era de competência da Corte. Então, em resumo, as empresas públicas elas foram criadas pelo Decreto-Lei 200 de 1967. Elas são parte da administração indireta do Estado. São pessoas públicas de direito privado e atingem uma finalidade mais econômica e industrial para o Estado. Os conceitos e classificações nacionais abordados aqui foram feitos pela doutrinadora Maria Silva de Pietro e pelo Marcelo Alexandrino e Paulo Vicente. A lei das estatais também, que nós abordamos no nosso trabalho, é a número 13.303. E também não pode esquecer que a gente abordou os trabalhos do jurista argentino Agustín Gordilho e as leis argentinas com o intuito de comparar a empresas públicas no Brasil e em outro país. O grupo usou a doutrina e a jurisprudência da Argentina. No caso, o doutrinador escolhido foi o Agustín Gordilho e a gente abordou também as leis 14.380 e o decreto 4.053, ambos da Argentina. E com o foco de abordar a questão da Covid-19, a gente focou na empresa pública EBSER e foram abordados o plano de contingência durante a pandemia da Covid-19, que aborda as questões de segurança que devem ser adotadas no hospital e com os pacientes. Obrigada. Obrigada pela atenção de todos.